Amigos e amigas, estamos neste sábado, dia 28 de outubro, e o evangelho que Jesus coloca para nós hoje, continuando São Lucas capítulo 6, versículo de 12 até 19. Mas hoje é dia de dois grandes apóstolos. São Simão, menor, que teve São Simão Pedro, e teve também o outro São Simão, o chamado Simão menor. E São Judas Tadeu. Teve dois Judas também. O Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e São Judas Tadeu. Então, a igreja coloca esses dois santos, porque segundo uma tradição muito antiga, eles eram irmãos. Bem, quem coloca isso é um escritor judeu do século II, chamado Hegesipo. Hegesipo dizia que aquele discípulo de Emaús, São Cleófas, era irmão de São José, e ele tinha 4 filhos, sendo que 3 eram evangelistas, segundo o Hegesipo, um historiador judeu do século II. Ele diz que Simão menor, Judas Tadeu, Tiago menor e um tal José, que não era discípulo de Jesus, não era apóstolo, eram filhos de Cleófas, que seria irmão de São José. Portanto, eram primos de Jesus, né? Que o evangelho chama de irmãos, porque eles não tinham a palavra primo, então usava a palavra irmão. E a igreja hoje celebra exatamente São Simão e São Judas Tadeu. E o Evangelho conta que Jesus passou uma noite inteira em oração e aí ele escolheu os 12. Interessante, é uma lição para nós. Para escolher os 12 que iam ser seus apóstolos, ele passou uma noite em oração com o Pai. Ou seja, Jesus, antes de tomar as grandes decisões, ele orava, conversava com o Pai, escutava o Pai. Uma lição para nós. Nós não podemos fazer nada, meus irmãos, sem rezar. Jesus disse bem claro: sem mim nada podeis fazer. Olha, nada é nada. Então, se a gente insistir em fazer alguma coisa sem rezar e a coisa não der certo, a culpa é nossa. Porque Deus oferece a sua graça, a sua bênção, mas Ele quer que a gente peça. Deus não dá sem a gente pedir. Isso os santos ensinaram muito. Jesus: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então tem que pedir. Por que Deus manda a gente pedir? Porque quando a gente pede, a gente manifesta fé, confiança. Deus gosta disso, né? E depois que ele escolheu os 12, o evangelho diz aqui que ele desceu da montanha, encontrou lá o povo lá embaixo, então curou os doentes, exorcizou, né, os demônios, né? E o povo ali ouvia a sua pregação. Ou seja, ele instituiu os apóstolos exatamente para isto, para serem enviados pelo mundo. Tanto é que a palavra apóstolo significa o quê? Enviado. Pregar o evangelho, curar os doentes, né? Se hoje a medicina avançou bastante e a cura é mais pela medicina habitualmente, mas há a cura da alma, a cura do espírito. Meus irmãos, a conversão é a maior cura que pode existir. A gente se impressiona muito com as curas físicas, mas a cura espiritual, a cura psicológica, a cura afetiva é mais importante que a cura física. Porque a pessoa pode ser doente fisicamente, mas se ela for saudável espiritualmente, ela é feliz. Quantas pessoas aí em cadeira de roda, no leito de uma cama, são felizes? Por quê? Porque não tem doença espiritual. Então, né, Jesus envia os seus apóstolos, a sua igreja, os seus missionários, exatamente para nos curar, não só no corpo, que a medicina já avançou muito, mas principalmente na alma e no espírito.